troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. A gente vai ler uma passagem aqui que mostra onde de todos os deuses possíveis, o nosso Deus, primeiro, é o único, é o verdadeiro. O nosso Deus é o mais belo dos deuses. Os demais não passam de obra e artífice de mãos humanas. O nosso Deus não foi feito, Ele fez todas as coisas. O nosso Deus, diga para quem está do seu lado, o nosso Deus fez a sua vida. Quantos podem glorificar o Senhor? Em Atos 17, a partir do verso 16, diz que enquanto Paulo esperava pelos seus companheiros, não fala aqui quem é nesse versículo, mas se você ler os versículos anteriores, a palavra diz que é Timóteo e Silvano, Silas. A gente chama de Silas, Silvano em algumas versões. Enquanto Paulo esperava por eles, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade de Atenas tinha ídolos por toda parte. E sobre esse tema ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. Então alguns filósofos epicúreos e estoicos começaram a argumentar com ele, e alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela, esse falador, esse linguarudo? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe questionaram: podes revelar-nos que nova doutrina é essa, sobre a qual dissertas? Pois estás nos apresentando pensamentos estranhos, e nós desejamos compreender o significado de tais ideias. Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto, senão falar e procurar saber as últimas novidades. Sendo assim, Paulo levantou-se em meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, eu percebo que sobre todos os aspectos sois muitíssimo religiosos, pois caminhando pela cidade, eu observei cautelosamente os seus objetos de adoração, e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois, é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. O apóstolo Paulo, isso é uma opinião particular minha, talvez foi o maior pregador que já existiu na história. Ele não apenas pregava o evangelho, ele escrevia cartas como ninguém.
14 das cartas escritas no Novo Testamento foram escritas por Paulo. Alguns para algumas igrejas, outros chamadas cartas pastorais, diretamente para algumas pessoas. Timóteo, Filemão, por exemplo, e a Tito. Esse mesmo Paulo é um grande plantador de igrejas. Ele não apenas visitava determinada cidade, como também instituía uma igreja local, com uma liderança local, não abandonava aqueles irmãos, do contrário, continuava acompanhando aqueles irmãos, admoestando-os e ensinando-os, através de cartas ou com a sua presença. Eu coloco Paulo, e aqui sem nenhum tipo de endeusamento, porque assim como você e eu, ele era um homem sujeito a falhas e a limitações, mas o mesmo rol de grandes pregadores que o mundo já viu. Tivemos o privilégio, talvez não os mais jovens, de sermos de uma geração, pastor Leandro, pastor Cássio, que pegou ali o finalzinho da vida de Billy Graham, talvez um dos maiores pregadores dos tempos modernos. Podemos ler, hoje em dia, livros deixados por aquele que era conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. A Bíblia não fala detalhadamente sobre um grande pregador, mas os historiadores falam que ele era mais inteligente até do que o apóstolo Paulo. É Apolo, citado pelo próprio Paulo, lá na carta aos Coríntios. E hoje, nesse lugar, sobre essa igreja, eu vejo homens e mulheres de Deus, que não são iguais a Paulo, a Spurgeon ou a Billy Graham, mas que têm sobre a sua vida o mesmo Espírito Santo de Deus. E se esse Espírito está sobre a sua vida, Deus te convida hoje, especialmente igreja, a tomar um posicionamento de ser enviado. Se falou agora há pouco a respeito do ministério de evangelismo, Equibalo. E Equibalo surge no contexto em que Jesus está falando para os apóstolos assim: olha, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Que vocês possam orar para que o Senhor, Equibalo, envie novos trabalhadores. E Equibalo significa ir sem direito à volta. Existe um Equibalo sobre a sua vida a partir do momento em que você aceitou Jesus. Não tem passagem de volta, é só ida, pregando o evangelho até o dia em que subiremos para os céus de glória. Quantos já aceitaram esse envio do Senhor? Glória a Deus. Voltando a Paulo, ele fez 3 grandes viagens missionárias, visitou dezenas de cidades e países da antiguidade, pregou em Damasco, para onde ele ia quando teve o seu encontro com Jesus, pregou em Antioquia, tanto a Antioquia da Síria como da Pisídia, não deixou de pregar na sua cidade natal, evangelizou em Tarso. Paulo é conhecido como Paulo de Tarso, e isso tem algo muito especial para nós. Não lembremos apenas de que existem pessoas precisando do evangelho lá na África, lá no sertão. Na nossa cidade existem pessoas, primeiro, vivendo um falso evangelho, segundo, que sequer conhecem o evangelho, e Deus quer usar você onde você está para pregar o evangelho transformador de Jesus. Diga para quem está do seu lado: Deus vai te usar onde Ele te colocar. Quantos creem? Digam amém. Paulo pregou em Pafos, na ilha de Chipre, em Listra, em Icônio, na Laodiceia, nas cidades gregas de Colossos e Mileto, escreveu aos Efésios, escreveu de dentro do cárcere ao povo de Filipos, escreveu aos Coríntios.
a igreja que estava em Tessalônica, esteve com os bereanos na Macedônia, em Malta, e em duas das maiores cidades da antiguidade ocidental, Roma e Atenas. Em Roma, Paulo pregou dentro do palácio do imperador Nero. E sabe o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele foi decapitado por pregar o evangelho de Jesus. A perseguição daquele que outrora perseguia cristãos foi tão grande que Nero manda cortar a cabeça de Paulo. E muitos pregadores hoje em dia, infelizmente, querem, pastor Cássio, a glória para si. Porém, a glória do evangelho é poder morrer pelo evangelho, se assim for necessário. O apóstolo Paulo diz em Filipenses: porque para mim o viver é Cristo, é andar conforme Cristo andava, e o morrer é lucro, porque nessa terra eu posso até perder minha cabeça, mas lá nos céus de glória eu recebo uma coroa da vida. Em Atenas acontece isso que nós lemos na passagem de hoje, em Atos 17, versículo 16 em diante. Paulo chega naquele local que é conhecido como o berço da democracia, e a democracia ateniense é um pouco diferente do que a gente acredita que é democracia hoje. Democracia para os atenienses era um poder de decisão apenas sobre a vida de homens locais, gregos originais, acima de 18 anos. Hoje, homens, mulheres, a partir de 16 anos, podem já exercer a sua democracia, pelo menos assim é em nosso país. Mas é nesse país onde vai surgir essa ideia de democracia. É nesse mesmo local onde existe na Grécia a cidade-estado de Atena, uma polis ou cidade-estado que tinha como grande virtude a política. Tudo em Atenas se respirava política. Eles gostavam de grandes debates, de grandes argumentos, de grandes dissertações a respeito da vida pública. É em Atenas que vai surgir grandes filósofos que você estudou quando esteve lá no 6º ano, alguns 5ª série, porque a nomenclatura já mudou. Quem fez 5ª série aqui? Eu fiz 5ª série. Rapaz, levanta a mão, pastor. Faço não. Quem fez 6º ano aqui? Que é isso, meu irmão? Meu Deus, o negócio está feio. O senhor fez o ginásio. Agora já é fundamental, anos finais, olha aí. Não é mais ginásio. Lembra do ginásio? Lembra não? Você aprendeu lá sobre Sócrates. Só sei que nada sei. Não foi isso? Você aprendeu sobre Platão, escrevendo a República. Você aprendeu sobre o nosso amigo Ari. Quem é Ari? Aristóteles, olha aí, tá vendo? Eu chamava carinhosamente de Ari. Você aprendeu sobre outros filósofos, Anaximandro, Anaximenes, ouviram falar desse? Outros e outros filósofos da Grécia Antiga. Veja, a Grécia, voltada à democracia, voltada à política, voltada à filosofia, e que tinha um panteão, ou seja, um grande número de deuses para explicar o porquê das coisas. Em outra oportunidade, eu já falei aqui, mais especificamente sobre os deuses egípcios, hoje um pouco sobre os deuses romanos, deuses gregos que vão influenciar os deuses romanos. Existia Zeus, o deus do Olimpo, existia Hera, a esposa de Zeus, existia Apolo, deus da guerra e deus do sol, existia Hermes que voava, existia Hades, o deus do mundo inferior. E Paulo, quando chega na cidade de Atenas, no versículo de número 16, a palavra de Deus diz que enquanto ele esperava por Timóteo e por Silas, seus companheiros em Atenas, ele ficou
profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. O tema da mensagem de hoje é transformando a ignorância em sabedoria. Aqueles homens que criaram a democracia, aqueles homens que respiravam política, aqueles homens que tinham um panteão enorme de deuses para explicar o porquê das coisas, aqueles homens que desenvolveram a filosofia, Paulo percebeu que apesar de tanto conhecimento humano, eles não passavam de ignorantes, e ficou profundamente indignado com aquilo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já disse para você que o mesmo Espírito que está sobre a vida de Spurgeon, de Paulo, de Billy Graham, está sobre nós, amém? Mas seja por qualquer que seja o motivo, pregue o Evangelho de Jesus Cristo. O motivo que levou Paulo a pregar aos atenienses foi indignação. Um povo idólatra, um povo distante do verdadeiro Deus. Aos filipenses, o motivo que o fez pregar foi a alegria. Alegrai-vos o Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Aos coríntios, foi para admoestá-los, porque eles estavam errando, apesar de ser uma igreja fervorosa. Aos bereanos, Paulo ficou feliz por pregar uma igreja que acompanhava a Bíblia, enquanto o pregador pregava, para conferir se de fato ele estava pregando a verdade. Mas sobre os atenienses, ele se indignou. E a condição pecaminosa em que o homem se encontra, Paulo, precisa ser motivo de indignação para cada um de nós. A gente não pode olhar para esse mundo com o povo se acabando no forró, no Paulistar, no Olimstar, no Jaboatão está, no que quer que seja está, e não se indignar com aquelas pessoas se perdendo. Essa igreja tem se levantado, e eu creio que através do ministério de evangelismo se levantarão outros homens e mulheres, diga para quem está do seu lado, receba isso, indignados com a condição pecaminosa do homem, que não aceitam ver homens e mulheres lá fora, adorando pessoas, adorando coisas e distantes do Senhor. O mesmo Espírito está sobre nós para pregar, mas a motivação, seja ela qual for, precisa queimar no teu coração. Você precisa se indignar se na tua escola os jovens cometem bullying. Eles precisam conhecer Jesus. Você precisa se indignar se na tua faculdade os jovens estão fumando maconha e cheirando pó. Eles precisam conhecer Jesus. E sabe quem vai apresentar Jesus a ele? Diga para quem está do seu lado, é você. Quantos vão apresentar Jesus? Eu creio que cada um de nós. Paulo havia sido escorraçado de Bereia. A mesma Bereia que acompanhava Paulo pregando e lendo os pergaminhos. Chegam os tessalônicos lá, agitam o povo e Paulo precisa correr. Chega em Atena. Quando chega em Atena, ele percebe que aquele povo é extremamente religioso, idólatra, com vários templos construídos. E esse sentimento move o apóstolo Paulo para que outras pessoas possam conhecer Jesus. Eu preciso lembrar para você de uma coisa. O próprio Jesus se indignou com Paulo. Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo tinha cartas, e a palavra diz que ele transpirava morte. Cartas autorizando entrar nas igrejas, prender os cristãos, e se preciso fosse, matar os cristãos. Jesus
aparece diante do apóstolo Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Até hoje você me perseguiu. A partir de hoje, de perseguidor da igreja, você passará a ser perseguido por amor do meu nome. Que transformação, meu irmão. Um homem que tinha todo o poder em sua mão, para mandar prender, para mandar matar, agora escreve de dentro de um cárcere. Você já pensou? Você dentro do Aníbal Bruno, ou da colônia penal feminina, Bom Pastor, preso porque pregou Jesus, e dizendo assim, ó: alegrai-vos. Eu não consigo me imaginar fazendo isso. Eu consigo me imaginar em posição fetal, no canto da parede, chorando, dizendo: por que é que o Senhor permitiu isso? Paulo no cárcere, 2000 anos atrás, comendo lavagem, cheio de chicote nas costas, e dizendo: alegrai-vos o Senhor. Vocês entenderam, não? Outra vez eu vos digo: alegrai-vos no Senhor. Nesse versículo 16, Deus está tocando em cada um dos nossos corações, para que haja um posicionamento. Mas eu não sei pregar o Evangelho. Moisés também não sabia falar. Você não acredita que Deus te capacita, não? Deus te prepara, te capacita e te leva para lugares que ninguém imagina, para pregar o Evangelho, a começar de dentro da sua casa. Deixa eu falar uma curiosidade para os irmãos aqui. Você sabe proporcionalmente qual é o continente menos evangelizado do mundo? Europa. Entrou uma onda de islamismo na Europa que está varrendo aquele lugar. Entrou uma onda de ateísmo na Europa que está varrendo aquele lugar. E eu não vou falar brincando não, viu? Receba se você quiser. Eu creio em homens e mulheres levantados nessa igreja, indo à Europa pregar o verdadeiro Evangelho. Eu creio em homens e mulheres sendo levantados na África para pregar o Evangelho. Diga amém. Sendo levantados no sertão do Araripe, mas sendo levantados também em Maranguapiú, também na Vila Torres Galvão, também em Ato Lundgren, também em Jardim Paulista. Vai na praça de Jardim Paulista de noite para você chorar, meu irmão. É jovem consumindo droga até umas horas. A igreja precisa se indignar. O povo está morrendo por falta de conhecimento, e hoje Ele confirma no teu coração e usa a tua vida para pregar o Evangelho. No versículo 17, diz que sobre esse tema, idolatria, ele dissertava. Onde? Na sinagoga. Entre os judeus e os gentios obedientes a Deus. Mas ele não ficava só dentro da igreja. A Bíblia diz que além de pregar na sinagoga para os judeus e para os gentios obedientes a Deus, Paulo diariamente ia para a praça principal, onde todos ali estavam. Todos os dias, Paulo pensando assim: um dia Jesus me encontrou, me salvou, me libertou e me curou. Chegou a minha hora de me posicionar, mas não é só dentro da igreja não. Para quem já acredita, é muito fácil pregar. E o mundão lá fora, precisando de Jesus, escarnecendo do nome de Jesus, dizendo que Jesus é isso ou aquilo outro. Mas eu declaro sobre a Cristo o tema, meu irmão: ocupação das praças, ocupação das ruas e pregação do Evangelho genuíno.
como fez no carnaval. Era o povo indo pular o carnaval e a pastora subindo no ônibus para pregar o evangelho. Não é todo mundo que está disposto a ter esse amor pelas almas, não, mas que possa arder no seu coração. Se não for por amor, que seja por indignação. No versículo 18, diz que no meio dessa história toda, alguns filósofos surgiram. Ora, a gente está falando de Grécia, o berço da filosofia. E duas correntes filosóficas se apresentaram nesse momento. Bota aí o verso 18. Então, alguns filósofos epicúreos e estoicos começaram a argumentar com ele. Antes de eu falar o que é que eles argumentavam, deixa eu explicar para você o que é um filósofo epicúreo e um filósofo estoico. Epicúreo é um seguidor de um filósofo chamado Epicuro. Eles não acreditavam em Deus, diga misericórdia. Eles não acreditavam na imortalidade. Eles não acreditavam que, obviamente, somos filhos de Deus. E eles acreditavam que o que acontecia na vida de um homem era obra do acaso. É uma música que diz, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso não pode proteger ninguém. Quem protege é Jeová Rafa. Quem protege é aquele que nem pisca. Enquanto você está dormindo, você não pode fazer nada, pastor Carlos. Acrescentar um côvado sobre a sua vida, colocar ou tirar um fio de cabelo sobre a sua vida. Mas ele não dorme, nem tosqueneja, não pisca. O guarda de Israel, que no retorno, ali na Vila Torres Galvão, pode te proteger. Os estoicos, epicúreos, seguidores de Epicuro. Estoicos, seguidores de Zenão. O nome do filósofo principal era Zenão, não é estoico. Esse Zenão dizia um negócio que acontece até hoje. Deus não existe. O que existe é uma grande força cósmica, harmônica, que rege a nossa vida. Eu falei uma vez, vou repetir aqui para você. Se você acredita em signo, você precisa parar de acreditar. Você não é Sagitário, Libra, Escorpião. Você não é Touro. Você não tem chifre. Você não é Libra. Você não é Aquário, Peixes. Você é lavado e remido por Jesus. Você é filho de Deus. A astrologia é uma ciência do ocultismo. Jovens, a astrologia vem do mal. Ou você diz, eu sou do sol da justiça. Ou você diz, eu estou com a lua em Plutão, Mercúrio está em Vênus, que não sei nem como é que anda isso aí. Houve lá na Rádio Recife, antigamente, né? Vamos agora para o signo de Sagitário. Não é isso? Aí eu, otário, acreditava. Hoje você vai encontrar uma bela moça. Oxe, é agora. Cadê a bela moça, meu irmão? Só ilusão. Ali soltam palavras genéricas, aleatórias, parece que é sua vida, mas só quem conhece o teu deitar e levantar é o Senhor Jesus. E eu não estou agindo, me perdoe com religiosidade, eu estou tentando ensinar a você, isso não vem de Deus. Se hoje você acreditava em horóscopo, essa praga acabou na sua vida, amém? Não toco mais no assunto de horóscopo. Já falei 2 vezes. Se entendeu, entendeu. Se não entendeu, vou me apropriar culturalmente da sua palavra. O problema é seu. Vamos lá. Aí ele dizia, existe uma força cósmica, harmônica,
Eu estou até imaginando a viagem dessa galera aí. Já fiz o A1 aqui, não foi? A1, A2. Aí Paulo ouve esses homens e mulheres falando e dizendo que acreditavam no acaso ou numa grande força cósmica. Se indigna com isso. E olha como esses sujeitos são afoitos. O que é que esse tagarela está falando aí? Parece ser um anunciador de deuses estranhos. Não sabiam eles que o que Paulo estava pregando eram as boas novas de Jesus. Sabe o que é boa nova? É evangelho. Sabe o que Paulo estava pregando? Que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus nasceu de uma virgem, que Jesus padeceu sob Pilatos, que Jesus de fato morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Para aqueles homens, esse Deus era estranho, mas para mim e para você, Ele é o nosso Pai. Diga para quem está do seu lado: você tem intimidade com um Deus que não é estranho. Diga assim: Ele é teu Pai. Você pode glorificar o Senhor? Diante de qualquer descrédito, diante de alguém argumentando sobre acaso, diante de alguém argumentando sobre astrologia, pregue as boas novas de Jesus. Esses homens, os estoicos, os epicúreos, não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles diziam que quando morria, acabou-se. Sabe o que Jesus disse para mim e para você? Eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se o seu sonho está morto, ele viverá. Se sua história está morta, ela viverá. Se você está distante, você tornará a ter vida e vida em abundância em Jesus. Aí o que é que eles fazem? Eita, esse camarada prega forte. Ele prega sobre um Deus chamado Evangelho, boas novas, boas notícias, e que esse cara morreu e ressuscitou. Vamos levar ele para um lugar mais reservado? Versículo de número 19. Por essa razão, levaram para uma reunião no Areópago. Paulo estava na praça, na Ágora, o nome era Ágora, e foi levado para o Areópago. É um lugar mais alto, um lugar mais reservado, onde somente os aristocratas, os mais ricos e influentes podiam entrar. Mais ou menos eles estavam dizendo assim: rapaz, a verdade que esse cara está pregando é perigosa. Vamos levar ele para um lugar reservado? Porque se for verdade mesmo, essa verdade vai ficar só para a gente. Mas e se essa verdade começar a libertar o povo aqui? A gente vai ter uma revolução dentro de Atenas. Levaram ele, no versículo 19, para o Areópago. E aí as perguntas deixaram de ser um pouco debochadas e passaram a ser umas perguntas mais sérias. Podes revelar que doutrina é essa que você está ensinando? Pois estás nos apresentando pensamentos estranhos. E nós desejamos compreender o significado disso. Aí Paulo, mais uma vez, começa a pregar Jesus. No versículo de número 24 a 26, Paulo prega sobre o Gênesis. Bota aí, versículo 24, minha irmã. O Deus que criou o universo, que disse assim: haja luz, e a luz se fez. É o Deus que está sobre a minha vida.
e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra. Versículo 25. Ele não é servido por mãos humanas, como esses deuses de vocês aí. O Deus que eu estou falando para vocês, apesar de ser o dono de tudo, se fez servo. Eu vou repetir para você. O Deus que criou todo o universo, o Verbo se fez carne para servir a mim e a você. Ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas necessidades. Verso 26. E de um só homem, chamado Adão, ele fez todas as raças humanas, inclusive vocês, gregos, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado o lugar e a época em que deveriam habitar. Paulo começa, depois de falar de Jesus, a falar da Bíblia, a pregar o Gênesis. Deus criou o universo, Deus criou um homem chamado Adão, e através de Adão entrou o pecado. Porém, em determinado momento, ele levantou o segundo Adão, chamado Jesus Cristo. E esse venceu o pecado, a morte e o inferno. Paulo depois, lá nos versículos 29 a 31, vai pregar o final de todas as coisas. E olha aqui, João nem tinha escrito ainda o Apocalipse. Bota aí o verso 29. Considerando que somos geração de Deus, ele já está dizendo, nós somos. Não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro. Esquece essa estátua de Diana. Esquece essa estátua de Atena. Esquece essa estátua de Zeus, esculpida pela arte e ideia humana. Verso 30. Deus, no passado, não levou em consideração essa ignorância de vocês, essa falta de sabedoria. Mas agora Ele ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Por quê? Versículo 31. Porque Ele determinou um dia em que Ele julgará o mundo com o rigor da sua justiça. Paulo pregou o Gênesis, Deus criou todas as coisas. E agora Paulo prega o final de todas as coisas, dizendo: se vocês continuarem idolatrando, se vocês continuarem em pecado, se vocês não se arrependerem desse mau caminho, chegará um dia em que esse Criador de tudo voltará para julgar cada um de nós. E eu gostaria que fizesse barulho de glória quem vai ouvir assim do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, para a casa que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Já se vocês continuarem com essas práticas, vocês vão ouvir e não vai ter barulho de glória. No final você diz: misericórdia, afastai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Diga misericórdia, meu irmão. Você aceita isso sobre quem ainda não aceitou Jesus? Você sabe o tamanho do peso disso? Diga para quem está do seu lado: não leve esse peso com você. Pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Timóteo 4, prega a palavra, insiste, a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja, com toda a paciência da sã doutrina. E Paulo fala mais ao Timóteo, porque chegará um tempo em que as pessoas não vão suportar a verdade.
Sabe o que vai acontecer aqui nessa igreja? Muitos ouvirão o evangelho e crerão no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Mas vai ter gente que quando o pastor estiver pregando a verdade do evangelho, vai levantar da cadeira e vai embora. Porque tem gente que não vai aguentar ouvir a verdade, porque a verdade dói. Não suportarão o santo ensino, sentindo coceira nas orelhas, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com a sua vontade. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade e se voltarão para os seus mitos. Parece que ele está falando dos gregos, que acreditavam em todos esses deuses da mitologia grega. Mas nós não acreditamos em mito nenhum. Jesus é meu irmão. Ele não é faz de conta. Jesus não é uma história da carochinha que a gente conta para a criança e dormir tranquila e feliz. Jesus é de verdade. Ele me curou. Ele pôs a mão sobre a vida do pastor Cássio e não permitiu que ele morresse. Ele tem sustentado a sua mãe, pastora Lidiane, até hoje. Ele curou a sua vida, pastora Cléo. Ele curou a sua vida, Eduardo. A gente não acredita no acaso, não. Diga comigo, esse Deus é real. Você pode glorificar o Senhor? Estou terminando, meu irmão. E agora, o desafio. A voz já está indo embora também. É só o microfone. Para cada um de nós, igreja do Senhor, é se levantar sobre a vida daqueles que acham que conhecem Jesus. Chega um momento da pregação que Paulo diz assim: olha, eu andei pela cidade e eu vi que tinha um templo. Tinham vários. E nesse templo estava escrito assim, versículo 23. Ao Deus desconhecido. Meu irmão. Bota aí, minha irmã. Caminhando pela cidade, eu observei com cautela os objetos de adoração. E tinha um altar que dizia: ao Deus desconhecido. Ora, pois é esse Deus que vocês acham que cultuam, que vocês acham que conhecem, que não tem nem nome, feito Zeus, feito Apolo, feito Hera, feito Atena. É este a quem cultuais em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. Os caras eram tão idólatras, que eles já adoravam a Deus, sem nem saber. E Paulo está dizendo, esse Deus desconhecido, esse é o Deus que vocês já adoram. Mas agora, ele não vai ser mais desconhecido para vocês. Ele vai se revelar. Aí ele começa a pregar. Ele foi o criador de tudo. Ele foi quem criou o homem. Mas chegará um dia em que ele voltará, diga glória a Deus, e julgará todas as nações. Sabe o que acontece, para terminar, nos versículos finais? Versículo 32. Depois que Paulo terminou de pregar, alguns deles ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos e começaram a zombar. Outros falavam: sobre isso aí, Paulo, eu vou dar ouvidos em outro momento. Pode ser que eu acredite, pode ser que eu não acredite. Eu até estou inclinado a ouvir mais, mas agora mais não.
E tem assim de gente na igreja, ouvindo o evangelho que foi pregado no primeiro culto, o evangelho sendo pregado no segundo culto, e ao invés de acreditar que Deus se revela, tem dito assim: Deus não existe, meu irmão. Deus não existe. O acaso vai me proteger. As forças harmônicas cósmicas vão me guiar. Serena da novela, eu vou para São Paulo, eu vou chegar lá. Um índio, um pajé, um morubixaba se levantou e disse que vai acontecer isso, aquilo na minha vida. Um bruxo, um pai de santo, quem quer que seja, disse que vai acontecer isso na minha vida. Começa a zombar. Outros começam a dizer: deixa essa história para lá. Depois a gente dá ouvidos a eles. E tem um outro grupo de pessoas, o versículo 34, que eu espero que seja você, se você ainda não conhece Jesus. Aconteceu que alguns homens se juntaram a Paulo, diga glória a Deus, e creram. Entre eles estava Dionísio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe o que significa Dionísio? Deus das orgias. Ele é o equivalente a Baco na cultura romana. O Deus do vinho, dos prazeres, das orgias. Um homem que foi consagrado, pastor Leandro, às orgias. Ouviu o evangelho de Jesus, creu nele e foi liberto. E uma moça chamada Dâmaris, e com eles algumas outras pessoas. Igreja, Jesus me chamou e chamou a sua vida para pregar o evangelho. Ide por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os na sã doutrina. Existem obras. Jesus fez a maior obra na cruz, mas existem obras que nós vamos fazer como embaixadores de Jesus. Você sabia que os gregos foram falar com Jesus e Jesus não quis falar com eles? Lá em João, no capítulo de número 12, fala essa história. Alguns gregos se apresentaram para falar com Jesus e Jesus não fala com eles. Jesus reservou para o apóstolo Paulo falar. Sabe o que Jesus está dizendo? Que se vocês crerem, farão obras igual ou maior que a dele. Está na Bíblia. Se crerem, farão obras iguais ou maiores. Jamais você vai morrer na cruz. Só Ele é quem poderia nos salvar. Mas Ele alcançou Paulo, os gregos que Jesus não alcançou, porque se submeteu a pregar o evangelho da verdade. E você, se hoje se encontra na condição de que ouviu que existe um Deus, você conhece esse Deus apenas de ouvir falar, parece até que você cultua Ele, mas você não cultua de verdade, porque se não conhece de verdade, não sabe o que é adoração de verdade. Deixou essa palavra entrar no seu coração. Você hoje tem 3 opções. Você vai zombar da palavra de Deus, você vai deixar Jesus para depois. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, né, pastora Cláudia? E se não tiver depois? E se quando sair a gente morrer? Tu tem controle sobre isso? Não tem. Eu não tenho. Ou vai fazer como alguém que foi consagrado ao diabo e dizer: essa palavra penetrou no meu coração, eu não vou deixar essa oportunidade passar. Eu fui consagrado pelos meus pais
ao inimigo. Mas se levantou um pregador do evangelho chamado Paulo. Falou da verdade que liberta. E hoje eu não sou mais Dionísio, filho das orgias. Eu sou filho do Deus vivo. Fica de pé. Só quem é filho do Deus vivo. Glória a Deus. Olha para trás aí quem está na frente. Olha quantos filhos do Deus vivo. Glória a Deus. Você que está aí na frente, olha lá atrás, olha aqui para frente. Olha quantos filhos do Deus vivo. Pessoas que não deixaram a oportunidade do evangelho que bateu a porta passar. E que não são egoístas. E eu encerro agora. O evangelho é só para mim. Não. Toque quem está do seu lado. Toca no ombro dele. Diz assim: o evangelho não é só para você. Os céus são grandes demais para você. Pergunta assim para ele: topa pregar o evangelho comigo? Só quem topa, levanta a mão e glorifica ao Senhor. Pregue o evangelho, meu irmão. Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu, e um dia com tua glória animaste em mim. É que essa asa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu.